tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de abril de 2016, é uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3.730, ele tem 6 páginas, 46 logias e 14 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é reciclagem antitabagista, da especialidade maturologia. E ele foi escrito pela neoverbetógrafa de hoje, professora Gláucia Lara, e é natural, é brasileira, né, naturalidade brasileira, nacionalidade brasileira, natural de Bagé, Rio Grande do Sul, e ela é empresária da área de tecnologia. É voluntária da Conscienciologia desde 2015, docente de Conscienciologia desde 2016 e tenepsista desde 2015. Agora aqui na definologia, a reciclagem antitabagista é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, tornando-se lúcida quanto aos malefícios do cigarro, superar a dependência química e deixar o vício, optando pela saúde. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da reciclagem antitabagista, a troca dos pensenes intoxicados por pensenes sadios. O holopensene pessoal desassediado. O holopensene das tertúlias conscienciológicas. E aqui na fatologia a gente chama a atenção que tem 27 linhas, o que configura aí um máximo para o verbete, mostrando o quanto que houve de pesquisa, né, de aprofundamento aí na coleta aí dos fatos relativos ao tema. Infelizmente, a gente sabe também que tem muita coisa sobre isso, né? Porque é uma realidade ainda muito presente, não é isso, professora Lara? Gláucia? Muito, muito comum, né? Agora, aqui na fatologia, então a gente tem a autoconscientização quanto aos danos do vício do cigarro no soma, a autocorrupção, a baixa autoestima por fumar, o desvio de proexis ocasionado pelo cigarro, o tabaco enquanto pseudofuga dos problemas. O vício do cigarro sendo apenas a ponta do iceberg dos problemas. A ideia distorcida do passado, quando fumar era elegante. As doenças advindas do vício do cigarro, as mais de 4.000 toxinas inaladas pela consim ao tragar o cigarro. O posicionamento e a autodeterminação em parar de fumar. O resgate da autoestima. O verbete como fixador do posicionamento pessoal e da opção pela saúde consciencial. A necessidade de tratar a ansiedade para evitar novos vícios. A priorização nas reciclagens dos vícios. As decisões individuais conduzindo ao autoenfrentamento. A conquista da credibilidade existencial. A mudança de patamar na escala evolutiva das consciências. Agora aqui na parafatologia, o arco voltaico crânio-chacral favorecendo os desbloqueios energéticos resultantes do tabagismo. O acoplamento com consciências patológicas viciadas na energia do cigarro. A dificuldade de consciências viciadas em cigarro passarem pela segunda dessoma. O posicionamento de não mais fumar, evitando vexames no extrafísico. A troca de companhias no extrafísico, saindo da patologia para a homeostasia. A gratidão pelo aporte energético aos amparadores extrafísicos. A melhora da saúde holossomática. E aqui no detalhismo, a gente também chama atenção que tem 26 logias, o que configura um máximo também para o verbete, mostrando aí o nível de detalhamento do tema. E aqui na acabativa, nós destacamos coerenciologia, momento da mega decisão, reciclagem prazerosa, reciclofilia, tabagismo. Na frase enfática, a reciclagem antitabagista evidencia a edificação da inteligência evolutiva pessoal, impulsionando a consciência a neopatamares mais avançados, rumo à homeostase holossomática.
E aqui na questionologia, você já fez reciclagem antitabagista? Elencou os benefícios auridos dela decorrentes? E aqui na bibliografia específica, nós destacamos 6 referências. E na webgrafia específica, 5 fontes de referência aí da web. Agora, pessoal, a gente tem aqui a nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens. E a gente tem, então, vício, cigarro, tabagismo, pseudofuga, superação, lucidez, autocura, desassédio, reeducação, antitabaco, ectotrafar, patologia, inteligência, dependência, homeostasia, saturação, retificação, maturologia, ressexologia, evoluciologia. Eu queria fazer uma chamada, antes da gente entrar propriamente dita no verbete, que é para a 4ª semana da paradireitologia. A chamada aqui para essa semana é como ser uma mini peça lúcida e ativa na construção do Estado Mundial Cosmoético. E essa semana ela vai acontecer de 1 a 7 de agosto de 2006, aqui na Cognópolis Foz. E tem também uma programação de um complementário temático, de 1 a 3 de agosto, com os epicões Cristina Aracaque, Marina Tomás e Patrícia Pelarice. Depois a gente tem também na programação o 8º Fórum da Paradireitologia e o 3º Fórum do Estado Mundial, de 4 a 7 de agosto. Essa é uma realização da Judiscões, com o apoio do CAEC e da Unicim. Mais informações, 45 91 11 6263 ou judiscões@judiscões.org. Então, pessoal, vamos aí participar, que a gente sabe da importância desse tema para todos nós pesquisadores da Conscienciologia, principalmente nos momentos atuais aqui da política, em especial da política brasileira, tá certo? Para direito aí, aliás, o direito, né, entrando aí, ajudando aí nos processos, e quem dera a gente tivesse paradireitólogos nesses grupos, né? Mas, enfim, vamos torcer. Um dia a gente vai conseguir, tá certo? Uma questão de tempo. Ter paciência e esperança. Agora, professora Gláucia, a gente já tem várias perguntas. Antes de entrar nisso, eu queria que você comentasse aqui com a gente sobre a sua motivação para escrever esse verbete, para pesquisar esse tema. O que você pode contar aí sobre esses bastidores do assunto? Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse verbete, porque para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar uma reciclagem que eu sei o quanto foi difícil tomar a decisão, mas o quanto foi compensador, está sendo compensador manter essa decisão de ser uma ex-fumante, né? Então, tudo começou quando eu morava em Niterói. O meu sobrinho, o Gabriel, ele tinha feito um curso da Conscienciologia em Saquarema, se não me engano o nome do curso é PDPA. E ele me ligou e perguntou, tu ainda está fumando? E eu tô. Ele, não, porque se tu não tivesse, eu ficaria na tua casa. E naquele momento eu respondi para ele, pode vir que eu parei. E naquele momento eu nunca mais fumei. Por quê? Eu pensei rapidamente o seguinte, como é que eu vou deixar de conviver com uma pessoa que eu amo por causa de um vício? E ali, naquele momento, eu parei de fumar. E como ele ficou alguns dias na minha casa, ele olhou para mim e disse assim, quem sabe tu escreve um verbete sobre isso? E estava tudo muito em cima, né? E eu disse, então tá, então vou escrever. E mandamos um título, que é a reciclagem antitabagista, e foi aprovado. Quando o título foi aprovado, naquele momento, eu me senti comprometida com a equipe extrafísica, porque eu estava recém começando a estudar a Conscienciologia, mas eu senti um aporte, é como se alguém tivesse me dito, pode ir firme, porque esse é o caminho. E o verbete, para mim, ele foi um marco,
porque depois eu comecei a ter, ao longo da apresentação, eu vou falar, eu comecei a ter algumas projeções, onde no extrafísico me convidavam para fumar, e eu dizia, não, mas eu já estou escrevendo verbete, eu não posso mais. Então, Nossa, que interessante. muito interessante. Tudo Muito começou bacana. assim, né? Eu fumei 32 anos, eu comecei a fumar com 12 anos de idade, e agora eu estou com 52. Então, fazem acho que 3 ou 4, não sei, lembro mais quanto tempo parei. E foi isso que aconteceu. Bom. O início Parabéns. foi esse. Puxa, que exemplo. Parabéns mesmo. Parabéns para o Gabriel também, né? Ele foi... Danadinho ele. Não só ele, né? Ele foi o primeiro. Sim, eu estou vendo que tem gente aqui, amparador intrafísico, aqui comigo. O Leonardo também fez parte desse processo. A Alzira. Eu estou vendo aí que tem os meus amparadores intrafísicos, tem muitos que estão aqui hoje já. Muito bom, parabéns mesmo. Puxa, que exemplo, muito bom. Então, a gente tem aqui, Glaucia, aqui na Fatologia, na página 7, a primeira linha. Ele diz assim, como médico não fumante, atendo muitos pacientes tabagistas e dou todas as explicações possíveis e imagináveis sobre os males do cigarro. Mas como fazer com que alcancem a autoconscientização quanto aos danos do vício do cigarro no soma, pois preferem se auto-enganar? Difícil, né? É assim, ó, o nome já está dizendo, né? É autoconscientização. Então, ele como médico, o que ele pode fazer é usar de toda a intencionalidade dele para esclarecer de forma verdadeira os malefícios do cigarro, como ele já sabe como médico. Mas a autoconscientização, ela é da pessoa. E o que a pessoa tem que cair a ficha dela. Entendeu? Ela tem que perceber que o caminho que ela escolheu de suicídio lento é um caminho que não tem volta. Então, a pessoa ela tem que escolher o que eu quero da minha vida. Eu quero estar perto do risco de ter enfisema, de ter câncer de pulmão, eu ter qualquer tipo de doença, ou eu quero sair deste risco, não quer dizer que não vá ter, né? Porque já intoxicou tanto o corpo, mas o posicionamento e a decisão é pessoal. Mas é claro que cada um que conversar com esse fumante tem que ter a paciência de esclarecer sim e sempre. Não pode perder a oportunidade de dizer o quanto o cigarro faz mal e o quanto aquela opção do suicídio lento é muito problemático e é muito sério. Isso é bem sério, né, Glaucia, da pessoa se posicionar e falar para outra, né? Porque, às vezes, a situação já é tão banalizada na sociedade que, muitas vezes, a gente até pode evitar, nem fala mais, porque... Mas é muito importante, como você colocou, fazer atalhos, esclarecer, e aí a pessoa vai pegar ou não. Porque a gente não pode ser omisso no esclarecimento, né? É claro que a gente vai respeitar o tempo da pessoa, porque o cigarro ele é uma doença. A pessoa não fuma porque ela é sem vergonha, ela fuma porque ela é doente. E a minha irmã, que ela trabalha no Hospital do Coração, uma vez ela chegou para mim e disse assim, sabe que eu não vou brigar contigo por causa do cigarro, porque eu descobri que tu não é sem vergonha, tu é doente. E aquilo me deu uma... Eu disse, realmente, eu sou doente. Daí eu pensei, não, mas se eu sou doente, então eu posso me curar. E como é que eu posso me curar? E aí eu comecei todo um processo de pensar como é que eu ia fazer. Mas eu tinha tanto medo de parar de fumar, porque eu achava que o cigarro ia me fazer muita falta. Então, eu fiquei com muito tempo assim, um dia eu vou parar. Eu sempre pensava assim, eu nunca tentei parar, nunca tentei parar. Por isso que quando foi de soco, assim, com a decisão daquele telefonema, foi quase com o impulso de dizer, fui. Eu passei aquela porta ali que eu tinha que passar, né? E eu não sabia que eu não teria nenhuma falta do cigarro. Eu não tive absolutamente nada. Tudo, no extrafísico, sim, mas no intrafísico, eu nunca senti falta do cigarro, nunca. Então eu fiquei com medo de uma coisa que não tinha, né? Você colocou aqui, né, Glaucia, na mitologia, o mito de não superação dos vícios. Porque tem isso, o que você está falando é sério. A gente sabe que tem esse receio, né? Não vou conseguir, tem muitos efeitos colaterais, tem a síndrome da abstinência. E é interessante dos que... quando eu parei mesmo, né? Nunca mais pensei em cigarro. Aí o Gabriel me ligava, de vez em quando, e perguntava, como é que tu está sem fumar? Aí eu dizia, olha, eu só me lembro que eu fumava porque tu me liga. Eu não me lembrava mais que eu fumava.
passou, virou a página. Eu não pensava em ter as mãos vazias, eu não pensava nada. Eu simplesmente apaguei da minha memória o vício de acender um cigarro ou de... Então, eu sofri muitos anos achando que eu ia ter problemas de ausência do cigarro e não tive nada. Quer dizer, então aí fortificou que tem que ter experiência, tem que tomar atitude, tem que fazer, porque não adianta a gente imaginar que vai ser de um jeito ou de outro, só fazendo para saber. E essa sua fala, né, Glaucia, ela me faz refletir sobre essa questão da importância da pessoa lúcida para a questão da multidimensionalidade e dessa importância também de considerar a influência extrafísica de consciências nessa vontade Sim. pessoal, né? Entre aspas, porque muitas vezes é consciência ali insuflando, né? É muito bom tu falar isso, Dulce, porque uns 20 dias antes do Gabriel me fazer essa ligação, eu tinha o seguinte pensamento: eu ia dormir, aí eu acordava de manhã com uma instrução assim, ó, chega, não vai mais fumar. E imediatamente eu ouvia uma voz assim, ó, acende o cigarro. Acende o cigarro. Daí eu ficava assim, mas eu nem tomei café ainda. Acende o cigarro. Então eu comecei a perceber que eu estava sofrendo influência assim, ó, faz, não faz, faz, não faz. E aquilo estava um barulho na minha cabeça muito grande, porque eu não sabia o que fazer. Então, chega, basta, fuma, não fuma. Até que quando deu esse telefonema que eu me posicionei, aquilo passou. E eu fiquei como se tivesse um silêncio em volta de mim. Eu senti que como se eu tivesse ficado sozinha, mas bem. Né? E aí depois, assim, passou um tempo, eu comecei no extrafísico a receber ofertas de cigarro, e o mais interessante que era cigarro avulso, coisa que eu nunca fumei, cigarro avulso, e no extrafísico eles vinham com 2 cigarrinhos assim, escondido, e eu dizia assim, eu não posso, que eu já comecei a escrever o verbete, agora eu agora sou de outro grupo. Então eu comecei, mas eu sofri muita pressão no extrafísico para fumar. E aí a importância, como você colocou, do posicionamento, e aí entra o amparo, né? Ajudando a refazer, a redirecionar aí, a limpar as companhias extrafísicas. Porque eu pensava assim, ó, como é que eu vou voltar a fumar se eu já foi aprovado meu título da reciclagem de tabagista? Então não fazia mais sentido. Então por isso que eu coloquei que o verbete foi realmente um marco, um fixador no extrafísico, porque lá no extrafísico eu dizia isso para as minhas companhias. Bacana, eu dizia, olha, agora não dá mais, agora eu já mandei o verbete, agora já estou escrevendo. E eu fiquei acho que 2 anos escrevendo. Eu fui pedindo prorrogação, né, porque eu senti uma série depois de repercussões, né? Eu tive até... Eu me autoassediei, inclusive, no curso do verbetografia, que eu me inscrevi uma vez e não assisti, me inscrevi a segunda, não assisti, aí na terceira, disse, não, agora eu vou. Agora esse verbete vai sair, porque eu já fiz o pior, que é o parar, né? E eu senti muita repercussão na forma, porque eu vi que eu estava... Daí eu me dei conta, não, mas só um pouquinho, não sou eu que estou contrariada com isso, porque eu já tomei essa decisão. É o grupo que ainda está querendo, eu vou terminar esse verbete agora de qualquer jeito. Aí foi. Bacana, muito bom. Agora, Glaucia, aqui na fatologia também, na página 8, agora, né, na primeira linha, ele diz assim, o que mais ouço deles são desculpas esfarrapadas para continuar fumando. Devo entrar com a técnica esclarecedora do soco na cara e fratura exposta, que é impactoterapia, falando abertamente? Até qual ponto é cosmoético ou não? Aí ele dá os parabéns pelo seu verbete, que é essencial em todos os detalhes para os atuais tabagistas, na luta contra esse nefasto hábito socialmente aceito. Olha, eu acho que a impactoterapia, a pessoa tem que saber fazer, né? Como o professor Valdo dizia, como, quando, a forma. O fumante, na minha opinião, como eu fui fumante muitos anos, ele já é um derrotado por si só. Então ele não precisa mais que alguém vá dar soco na cara dele. Ele já está se dando soco. Mas eu acho que um esclarecimento firme, sincero e bem intencionado, ele vai entender. Porque é essa que você levou, então não vou ficar na tua casa. Ele só disse isso, se tu não estiver fumando, eu não vou ficar. Foi impactante para você, não foi? Foi decisório. Totalmente. Que era ou ele ou o cigarro, né? Então eu valeu, nossa. Mas ele não me xingou nem nada, ele só disse, então não vou.
Mas aí se a gente pensar nessa questão da impactoterapia como... Quando a impactoterapia Dá certo? é bem feita, né, dos bambas na Mas assistência... quem conhece ele sabe que ele é ousado, né? Com certeza, é a cara dele. É a cara dele fazer esse tipo de... Muito bom, porque tem que ter um arrojo, né, e um posicionamento também. Mas essa questão da dosagem, né, de você fazer a dosagem da TARES, se a gente conseguir fazer... Eu penso que quanto mais a gente conseguir fazer a dosagem certa da TARES, mais efeito vai ter nesse caso também, né? É que se o fumante perceber que o que a gente está falando para ele é por amor, é porque a gente se importa com ele, e porque a gente respeita ele, e porque a gente quer ficar com ele nessa vida aqui, quer ter mais tempo com ele, ele vai fazer a parte dele, entendeu? Com certeza, está certo. Agora, aqui na fatologia também, na página 8, na 4ª linha, ela pede para você aprofundar o vício do cigarro sendo apenas a ponta do iceberg dos problemas. Então, durante essa pesquisa, veio até durante a verbetografia, um dia lá eu estava estudando e me veio a cena de quando eu comecei a fumar. E eu percebi que o dia que eu resolvi fumar foi para desafiar o meu pai, que até já dessomou. E porque ele perguntou para mim assim, me disseram que tu está fumando, é verdade? E eu, para enfrentá-lo, disse, é. E ele disse, então acende um cigarro, quero ver. E eu acendi. Então, mas aquilo depois, fazendo a pesquisa, eu vi que eu queria chamar a atenção do meu pai. E que eu queria, na verdade, eu tinha outros problemas muito maiores, como não me sentir aceita na sociedade. Eu tinha 12 anos, eu era completamente perdida, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali, né? Então, eu usei o cigarro para enfrentá-lo. E o cigarro foi a ponta do iceberg. Na verdade, tinha problemas muito mais sérios atrás, que eu não percebia, o meu pai menos ainda. O que o meu pai fez de assistencial na época, que eu só percebi depois da dessoma dele? Ele parou de fumar no mesmo dia. Ele me deu o exemplarismo dele e eu não percebi. Entendeu? Ele parou de fumar. Ele fumava 2, 3 carteiras por dia. Ele parou. No mesmo dia que No ele mesmo soube dia que eu você... acendi o cigarro, ele parou. Importante. E eu só fui ver agora na pesquisa, que eu já estava escrevendo o verbete, que veio a cena, né, que até era lá em Bagé, na cidade que eu nasci, e aí que eu percebi como o cigarro era a ponta do iceberg. Então... E você percebeu isso quando você fez a reciclagem para a superação? Você percebeu na época? Não, você percebeu isso agora? Eu percebi durante a escrita do verbete. Durante a escrita do verbete que eu percebi... No processo de reciclagem. Aí é que estava vendo o que tinha por trás disso, né? Porque, como a reciclagem antitabagista, parecia que era só aquilo, que não é pouco, é muito, né? Mas o fiozinho que eu fui puxar é que eu vi, e o que eu vi que era muito maior. Que deve ter muito fio ainda, né? Mas, claro. Indo aos poucos, né? Deve ter muita reciclagem. Mas, quando eu parei de fumar, interessante que eu me dei conta, eu disse, bom, mas se eu parei de fumar, eu também não preciso tomar remédio para dormir, porque houve uma época da minha vida que eu achei que eu precisava tomar remédio para dormir. Aí o Leonardo, meu amparador intrafísico, eu fiz uma sessão com ele de acupuntura lá no Rio, e na época eu tomava um remedinho e ele me explicou o que acontecia com o meu cérebro. Ele disse, olha, como você desse uma ordem para o seu cérebro parar toda noite. Eu, não quero isso da minha vida, né? Aí eu pensei, se eu já parei de fumar, também posso parar de tomar remédio, né? Porque eu não era viciada em remédio. Aí eu só tinha começado a tomar porque eu não queria ter insônia. Só que eu nunca tive insônia. Então, aí eu parei de tomar remédio também. Daí eu pensei, não, mas se eu parei de fumar, parei de tomar remédio, também não preciso beber. E aí foi indo. Então, não tinha mais justificativa, né? Se eu já não fumo, para que eu vou ficar bebendo? Então, também parei de beber. E assim, muito bom. E assim foi indo. Agora tem que descobrir o que mais tem que parar. Você quer perguntar, Carlos? Vejo que você se refere aqui à propaganda do cigarro, né, na politicologia, mas no sentido de contra. E é muito importante que foi muito usada a propaganda, como você diz aqui na fatologia,
na ideia distorcida de quando fumar é elegante, etc, etc, né? E aí vem aquele paradoxo, tanto do cigarro como da bebida, né? Que beba com moderação, ou colocam aquela na carteira de cigarro umas fotos estranhas, e então faz uma relação aí com relação à propaganda do cigarro, como era antigamente, como é agora, e realmente no cinema houve muita questão da propaganda indireta ou subarretícia do cigarro. Então, faz um comentário sobre esse assunto. Depois eu tenho mais uma questão só. Na época das propagandas que eram liberadas, né, então eles associavam muito cigarro a cavalo. Eu sempre gostei muito de cavalo, então tinha sempre aquelas propagandas lindas, os cavalos correndo e os homens bonitos Poder, fumando, né? Felicidade. Exatamente. E de uns anos para cá, que foi proibido, né, enfim, até colocaram até o ator, né, que morreu de câncer, e começaram a colocar as pessoas com câncer atrás e até na época que eu fumava, eu recortei uma cartolininha com zero de informação e eu botava em cima da foto da pessoa com câncer, porque eu não queria ver que a pessoa tinha câncer. Então eu tapava aquela propaganda, né? Que já era uma forma de alertar o fumante que tu vai ter alguma doença fumando, né? Então eu escondi aquela propaganda, até que um momento a coisa foi indo e que eu percebi que cada cigarro que eu acendia, eu dava um passo mais afastado das pessoas que eu gostava. Chegou um ponto que eu não queria mais nem receber abraço e beijo dos meus sobrinhos, porque eu sabia que eu estava cheirando mal ao cigarro. Então eu já ficava... Eu tenho muitos sobrinhos, né? Então eu já ficava assim, eles iam me abraçar, eles já nem vinham mais me abraçar também, porque o cheiro era tanto que nem... Então a questão da propaganda, que no início era elegante, que depois ficou doente, né? Isso também me impactou bastante. É um paradoxo, né? Mas... É um paradoxo, né? Tá. Outra coisa que eu queria que explicasse na ciclologia, os 3 Fs aí, o ciclo patológico: falha, fiasco e fracasso. É que assim, quando eu fumava e eu acendia um cigarro, naquele momento eu me sentia fracassada. Naquele momento eu pensava assim, eu estou fazendo um fiasco porque eu estou fumando. Então eu me sentia muito mal nos últimos tempos, assim. Então quando eu acendia assim, eu estou derrotada de novo, fracassei de novo, estou fazendo fiasco. Então aquilo ali E quando eu parei, e aí que eu vi que eu me livrei disso tudo, eu pensei, bom, agora eu sou uma nova mulher, né? Agora eu me banco. E aí, quando eu falo que eu resgatei a credibilidade dentro do Grupo Carmo, porque aí eu comecei a abraçar meus sobrinhos, beijar meus sobrinhos, eu comecei a ter uma circulação mais normal, porque também outra coisa que acontecia muito comigo, eu trabalhava num escritório pequeno no Rio, e quando eu saía para fumar, e aí eu saía, dava uma volta, né? E eu ficava assim, não, estou ficando louca, né? Eu pego um elevador no 13º andar, dou uma volta na quadra para fumar e volto com aquele cheiro horrível. As pessoas disseram assim, tu fumou, né? E eu fumei. Aí, então, aquela coisa assim, era uma tortura para mim já no final, era uma tortura. Ainda bem que eu senti esse lado negativo, porque normalmente o fumante se sente superior, mas foi aí que eu acho que foi aí que eu percebi que eu, enquanto consciência, isso eu percebo agora, né? Que eu já estava obtendo a lucidez, que eu não queria mais aquilo, mas eu ainda só não estava eu não estava com estofo ainda para bancar a minha vontade, né? Então eu ainda sofria influência imagino eu, né, das consegues que ainda fumavam através de mim. Parabéns por isso, então. Glaucio, parabéns pelo verbete, pela Obrigada. determinação, pela motivação. E eu queria perguntar a você exatamente essa questão da motivação, né, e da determinação. Tem algumas pessoas que eu já tive contato que fumam e que elas falam assim, não, esse é o meu companheiro, porque eles moram sozinhos, vivem sozinhos. Muita gente tem uma saída ou uma fuga, como você botou o tabaco, enquanto pseudo-fuga dos problemas. O que você pode dizer para essas pessoas assim, de estímulo, de motivação, baseado no seu exemplarismo, de superação, de dar conta disso? É assim, o teu primeiro companheiro é tu. O cigarro nunca vai ser teu companheiro, nunca.
O cigarro, ele é doença, ele é vício, mas companheiro ele não vai ser nunca. Ele pode ser teu algoz, mas ele nunca vai ser. Então, dizer para essa pessoa é o seguinte, tome conta da sua vida, enquanto é tempo. Assuma a sua vida enquanto é tempo, porque o cigarro ele não vai te dar nada, a não ser um óbito bem sofrido. Pô, que legal. Eu vou falar para ela ver a tertúlia, para escutar isso. E deixa eu te perguntar outra coisa. Na primeira página, na página 7, né, na fatologia, na 6ª linha, a última aí da primeira página, está lá assim, apontada nas costas. Você pode aprofundar isso? Sim. Quando eu acendia um cigarro, nos últimos tempos, eu sentia uma pontada específica nas costas. E eu comecei a perceber, eu já tinha começado a estudar Conscienciologia, e eu comecei a perceber que aquela pontada nas costas era só quando eu acendia o cigarro. Aí eu pensava assim, uma pontada nas costas, quando eu acendo o cigarro, isso não pode ser bom. Isso tem que ser algum sinal de alguma coisa que está errado. Então, porque tu não pode ter uma ação no teu dia que te dê uma reação dessas. E aquilo eu comecei a perceber que toda vez que eu acendia o cigarro, vinha aquela pontada. E aí eu disse, não, tem que parar, não dá. E até quando eu fui fazer uma acupuntura contigo, quando eu te olhei, o meu psicossoma veio todo, né? Porque eu olhei para ele e comecei a chorar. Chorava, não conseguia nem falar o que era. E eu comecei a ter todas as sensações dos malefícios do cigarro quando eu te olhei. E o que o Gabriel, que tinha me dado... Aliás, estou dando muito ibope para o Gabriel, mas vou ter que dar nesse crédito. Que o Gabriel que me deu o telefone do Leonardo. Ele me deu o telefone do Leonardo e disse, olha, procura esse acupunturista aqui que tu vai resolver. E aí, só que eu também não sabia que, tomada aquela decisão, eu ia manter tão firme, né? Mas eu fui marcar eu pensei assim, vou marcar 10 sessões com ele, que daí na segunda ele disse, tu tá pronto. E eu disse, agora vou ter que ir embora, vai, tchau. Então, não sei se eu respondi a pontada das costas. Professora Gláucia, parabéns pelo verbete, muito bom, um tema assim muito sério e que eu acho que para a gente que trabalha com inversão existencial é muito assistencial também para os jovens, porque por mais que não tenha hoje publicidade assim efetiva em relação ao tabagismo, a gente vê alguns movimentos, por exemplo, de fumo do próprio narguilé, que é muito mais nocivo e é muito popular hoje entre alguns grupos de jovens. E aí, falando ali na sinergismologia, eu gostaria que você desse uma ampliada no último item, sinergismo, ansiedade, vício, pelo seguinte, eu tenho alguns amigos, lendo aqui o verbete, estava lembrando deles, que são pessoas que fumam, com que eu já conversei, perguntei, por que você não para de fumar e tal, e a pessoa tem vontade de parar de fumar, só que a pessoa ela diz assim, sempre que eu fico ansioso eu volto a fumar, eu não consigo parar de fumar por causa da ansiedade. Então eu queria que você aprofundasse um pouco essa relação entre o vício, né, essa parte mais química do cigarro e a ansiedade, e como é que a pessoa pode fazer para superar essa dificuldade. Na minha experiência, eu percebi que o cigarro me deixava ansiosa. E era o contrário, né? Não que ele me tirava a ansiedade. Ao fumar, eu ficava mais ansiosa. Então, se eu acendia um cigarro, eu já queria fazer outra coisa. E se eu fizesse outra coisa, eu também já queria acender um cigarro. Então, vinha aquela... Eu passava o tempo inteiro correndo atrás daquela ansiedade que depois, com a minha experiência, eu percebi que era o cigarro que me potencializava muito aquela ansiedade. Então, o que eu posso dizer para quem ainda fuma é que parar de fumar é um alívio que a gente não consegue descrever como é bom, é um outro caminhar. Porque a gente tem muito medo que isso não vai acontecer. Comigo aconteceu isso. Simplesmente a minha vida ficou uma vida mais tranquila, mais limpa. Agora, Glaucia, tem uma pergunta aqui que é sobre ansiedade também. Na página 8, 9ª linha de baixo para cima, que você colocou a necessidade de tratar a ansiedade para evitar novos vícios. E aí ele pergunta, como você tratou? Como você tratou essa questão da ansiedade? A autopesquisa. Porque a ansiedade, na minha experiência, para mim, ela é falta de autopesquisa. Quando eu não quero ver algum ponto que tem que ser tratado em mim, eu digo que estou ansiosa. E, na verdade, o que eu estou é não querendo mexer naquilo. Então, a autopesquisa, ela me ajudou muito na questão de
você entra e vê exatamente o que está por trás disso. Porque a gente tem muita mania de dar o título, né? Ah, isso é ansiedade, isso é fuga, isso é aquilo. Não, senta. Porque nós temos, pelo menos eu tinha muita facilidade em fugir da autopesquisa. Até pelo meu temperamento, né? Então eu dava uma risadinha e já saía andando. Não, para e faz autopesquisa, porque o maior beneficiado é tu. Você quer perguntar? Eu quero. Gláucia, parabéns pelo verbete, pelo autoenfrentamento, pelo posicionamento. Eu quero perguntar para... Eu também fui fumante, né? Comecei nessa fase que você começou, de 12, 13 anos, e também pela que eu me identifiquei aqui com o ato de fumar para se sentir aceita pelo grupo, aquela coisa de fumar no cinema, ir para o cinema para, sabe, aquela bem assim, e depois tive a superação também, parei, eu acho que fumei uns 15 anos, mais ou menos, né, e me senti ali como você. E eu pergunto para você assim, ó, na fatologia, na página 8, na linha de cima para baixo, na linha 18, o reconhecimento dos próprios erros, que você comentasse esse fato do autorreconhecimento com o sinergismo, autoesforços e amparo. Como que você pensou aí a importância dessa ligação para você? Quando eu reconheci que eu estava cometendo um erro em não cuidar da minha saúde, naquele momento eu comecei a receber amparo, que eu pelo menos percebi, né? Extrafísico e intrafísico. Então, as pessoas começaram a conversar comigo de forma muito assistencial, ou eu comecei a ficar mais lúcida e perceber, né? E eu comecei também a ter rememorações de quanto valia a pena tu ir por um outro caminho que não anda doença, né? Então, eu troquei aquela posição que eu tinha de derrota por uma posição de confiança. Eu posso ser útil, eu posso assistir alguém, eu posso ser exemplo, mas eu primeiro vou ter que me assistir. Então, foi fundamental isso para que eu conseguisse chegar até aqui, né? Não sei se eu respondi. Não, muito obrigada. E para se sentir aceita, quando eu comecei a fumar no colégio, a gente tinha um grupinho, né? Então, quem acendia um cigarro, e aquilo era uma bobagem, né? Eu me sentia... que forma equivocada. Né? Muito equivocada, muito. Boa tarde. Nessa vida eu fui viciado em café. E eu tenho observado que a maioria dos tabagistas gostam também, são viciados em café. Você saberia me dar um motivo, ou quais motivos a respeito disso? Eu não sei, vou pedir ajuda para os universitários. O meu vício do tabagismo, ele não tinha nada a ver com café. Certo. Eu hoje tomo café tranquilamente, gosto de tomar café, não sou viciada, mas eu não sei qual é a relação. É que quando a gente tem um vício, a gente gosta muito de colocar uma desculpa para o vício, né? Sim, pode ser, né? Então... eu acho que tem uma coisa de associação com algum momento de lazer e de prazer. Então, se você pegar o histórico, por exemplo, sei lá, vamos pegar início do século, por exemplo, tinha aqueles cafés, tem até hoje, mas enfim, são aqueles cafés, os locais da boemia, de bebida alcoólica e também de refeição e café, com fumar, com muita gente fumando. Então, eu penso que isso tem esse ranço de associação. E conforme você falou, né, Gláucia, a gente, quando tem vício, arruma 1001 maneiras para associar, para poder retroalimentar, né? Eu estava comentando com ela no início da tertúlia, eu já fui fumante. E no meu caso, a associação maior não era com café, era com uma bebidinha, tipo de um whisky. Nunca fui viciada em nada de bebida, mas tinha uma associação, porque era questão da coisa social, sabe? Eu acho que é por aí. Agora, pode ter alguma coisa aí de cafeína e nicotina, né? Aí eu não sei tecnicamente. O que eu posso contribuir é que qualquer vício, no fundo, ele é fuga de alguma coisa. Então, as pessoas estão desviando o olhar de algo que é importante, elas têm medo de enfrentamento, elas têm alguma angústia e elas não querem dar conta daquilo. Então, elas vão procurar um vício. Pouco importa se o vício é o cigarro, se é o café, se é horas na academia, tem alguma coisa que a pessoa está fugindo dela própria.
E aí o importante é o que a Gláucia fez, autoenfrentamento. Então, em relação ao autoenfrentamento, como é que é essa questão? Eu vejo que você tem um nível de autenticidade muito elevado. Você está falando muito tranquilo sobre esse processo todo. Você acha que falta para as pessoas viciadas no cigarro um pouco de autenticidade consigo próprio? Eu acho que a primeira coisa que falta é a disposição e o respeito consigo próprio, né? Quando eu não me autoenfrentava, na verdade, eu estava me desrespeitando de uma forma muito tranquila e achando ainda que estava tudo muito bem, né? Eu achando assim que eu estava tendo uma vida maravilhosa. E quando eu fui para o autoenfrentamento, eu percebi que eu era o meu maior problema. Esses dias até alguém divulgou que o professor Valdo falou, que nós somos o nosso maior travão e somos o nosso maior... Agora eu não me lembro o final da... e é verdade. É o travão e a solução. E a solução, né? Então, porque assim, ó, nós temos a tendência a terceirizar tudo. Tudo que não está bom, a gente culpa alguém. Enquanto que tudo que não está bom, só tem um responsável, que é tu. E quando a gente assume isso, e assume de verdade, fica mais fácil, porque o problema é todo teu. É o que a gente brinca muito. Tem um passivo que está contratado, mas foi tu que contratou. Entendeu? Vai ter que resolver. E se não resolver nessa, vai resolver, mas vai resolver. Então, quanto mais cedo se perceber que a solução quem vai dar é tu, mais cedo tu sai dessa. Parece simples, né? Mas é simples. E na parafatologia aqui, no final da primeira linha, o arco voltaico crânio-chacral favorecendo os desbloqueios energéticos resultando do tabagismo. Por acaso você já passou por essa experiência? Sim. O primeiro acesso que eu tive na Conscienciologia, depois desses anos aí que os meus sobrinhos já estavam estudando, foi através do curso 40 Manobras. E aquele curso, ele descortinou para mim. Ele começou a me mostrar que tinha energia comigo, né? Porque eu até então vinha bem destrambelhada aí na energia, não sabia. E aquele curso E na hora que tem um exercício ali do arco voltaico, eu senti, até o nome hoje não é dos melhores, mas o lava-jato. Eu senti o lava-jato aqui no fronto e no nucal. E ali eu vi que, e ali eu estava fumando ali. Ali eu vi que alguma coisa mudou. Então eu senti a energia entrando, entendeu? Eu senti Então... Parabéns, Gláucia, pelo autoexemplarismo. Gostaria de saber, assim, algum momento as pessoas discutiam ou colocavam a situação do fumo para você e você se irritava com elas, discutia com elas? Porque, assim, eu tenho um colega de trabalho que, se alguém chegar e comentar o mínimo que seja a respeito do assunto, um mal-estar, uma discussão que, sabe, deixa um ambiente bem crítico. Então, já aconteceu em determinado momento isso contigo? E qual seria o melhor caminho ou a melhor atitude que um colega, seja de trabalho ou familiar ou alguém próximo, haja com um fumante? Qual seria a melhor atitude? Acontecia muito comigo, sim. Se alguém falasse mal do cigarro para mim, aquela pessoa, eu nem falava mais com aquela pessoa assim sobre esse assunto, porque para mim era um mundo com o cigarro e sem o cigarro nem era mundo para mim, porque eu me lembro que uma vez eu disse assim para alguém: mas só um pouquinho, se não fumar e não beber, para que viver? Eu chegava a pensar isso. Se eu não vou fumar, não vou beber, por que eu vou ficar aqui? Entendeu? Então, a doença era tanta que tu achava que a vida era só dentro daquele bloco mesmo, né? Então, eu ficava contrariada quando alguém falava mal do cigarro e eu procurava não conviver mais com essa pessoa, né? Quando eu comecei a entender que eu que estava fazendo mal para mim e para os outros, né? Porque o fumante, acima de tudo, ele desrespeita o outro, né? Porque ele está fazendo mal para ele, mas ele está fazendo mal para a pessoa que está do lado dele, porque aquela fumaça está indo para a pessoa também. Quando eu me dei conta disso, eu vi que as pessoas tinham muita paciência comigo, porque eu era muito desrespeitosa, eu era muito inadequada. E aí eu comecei a perceber, aí eu comecei a fazer o olhar interno. Não, eu é que estou fora
do processo da saúde. Não são as pessoas que estão doentes, sou eu que estou doente, né? Agora, se eu posso dar alguma sugestão para esse fumante, primeiro, tu entender que ele é doente. Ele é doente, ele precisa de ajuda. E se tu puder mandar as melhores energias para que ele possa buscar a cura dele, porque o primeiro passo é dele. Tu não vai conseguir dar, ninguém da família vai conseguir dar o primeiro passo para o fumante, ninguém. A não ser esclarecer com carinho, com respeito, que a cada cigarro que ele acender é o menos tempo que ele vai ficar contigo. Porque é isso que vai acontecer. O que é pior? Quando ele dessomar, isso foi uma coisa que eu pensei também. Eu sempre me achei uma pessoa muito independente, apesar que ao longo da vida eu vi que eu era muito dependente, mas eu achava que eu era independente, né? Eu pensei, imagina se eu dessomo, vou ficar grudando nos caras que fumam. Era isso que eu ia fazer. Eu ia colar em quem estivesse fumando, né? Porque imagina se eu dessomei e eu não tenho como comprar cigarro, eu ia encostar em alguém que fumasse. Aí eu pensei, vou começar a pedir bexiga depois de dessomada, né? Então, ali também foi um ponto que, não quero essa vida para mim. Então, olha, com o fumante a gente tem que ter respeito, amor e não desistir de dizer a verdade para ele. Porque é só a verdade que vai fazer com que ele se dê conta. Mas a decisão é dele. Seguindo nessa linha aí que você está falando, a gente chegou um pouquinho depois do horário inicial, mas você falou muito da relação com sobrinhos, né, e tudo. E aí eu queria comentar que eu tenho uma tia que, você falando, praticamente escreveu ela, entende? Assim. E é interessante porque a gente pega no pé dela, com essa questão de cigarro, porque, para você ter uma ideia, ela já quase teve que amputar uma parte do dedo, por causa que vai obstruindo a circulação. Ela teve que fazer 2 stents nas 2 pernas. A gente puxou ela lá para... Meus pais puxaram ela lá para ficar uma temporada lá com eles. E ela falava assim, que não estava fumando nada, porque foi imperativo, né? O médico falou assim, você tem 99% da sua circulação obstruída. Foi bem impactoterapia, assim, olha, ou você para de fumar ou você perde as 2 pernas. Daí ela falou, não, então eu vou parar, né? Só que ela continuou fumando escondidos. Depois ela contou pra gente que ela, mesmo com essa situação, ela falava pra gente que não estava fumando, mas ela ia lá no fundo do quintal, ali, escondidamente, fumava um cigarro, outro e tudo. Enfim, aí todo mundo da família pega no pé dela até hoje para ela parar de fumar, falar assim, olha, a gente gosta muito de você, porque ela é uma pessoa muito divertida, uma pessoa assim, que leva tudo muito bom humor, é muito agradável, assim. Só que ela fala, eu prefiro morrer do que parar de fumar. Então, essa visão que ela tem, né? E aí, pegando essa condição, você fala que as desculpas esfarrapadas para continuar fumando, né? Aqui na página 8. E se você pode falar um pouco mais disso e como é que foi essa reciclagem em relação à família, mais especificadamente. Desculpa a última frase, a reciclagem? Em relação à família. Em relação à família, o que mudou, né? Que você começou a falar aí, mas mais em relação às pessoas mais do grupo familiar mesmo. Sim. Se teve uma diferença grande. Mudou tudo. Mudou tudo, porque o nível de respeito que eu consegui ter por mim, eu consegui mostrar para eles que eu também poderia ter deles esse respeito, né? Então, o que eu percebo é que eles me olham hoje com mais seriedade de que quando me olhavam a vida inteira, né? Porque quando eu fumava, eu estava mostrando o nível de desrespeito para mim, né? Então, isso aí ficava muito claro, que por mais que a pessoa não fale isso para ti, mas ela vê que quando tu acende um cigarro, tu está te matando. Então, é uma decisão que é da pessoa. Em relação a essa tua tia, o que tu pode perguntar para ela é o seguinte, e se ela não morrer, se só descartar o corpo e ela não tiver como fumar, como é que ela vai fazer? Porque se ela para ainda aqui nessa vida, é uma decisão dela. Mas se ela dessoma, como é que ela vai fazer para fumar? Ela tem uma certa abertura para esses assuntos, apesar dela não querer aprofundar os estudos, né? Mas basicamente é isso que você comentou. Ela pensa, não, vou continuar lá do outro lado, vou estar lá fumando também, entendeu? Não se vê de outra forma, ela não tem ainda essa... E aí tem aquela questão do mito. Abertura. Você colocou do mito, né, Gláucia? Que a pessoa também, às vezes a pessoa fica imaginando que é muito mais difícil do que é de fato.
ela vai passar muito mal, que ela vai sentir muita falta. Ela vai ter que experimentar, porque pode ser que não aconteça nada, como foi comigo. Né? E às vezes a pessoa fuma porque ela tem medo de viver. Né? E aí ela fuma para poder morrer mais rápido. Sim, pode ter essa relação. Aí você falou do 40 manobras, que te ajudou, e aqui também me chamou a atenção que você destacou o curso Balanço Existencial. Você pode falar um pouco mais como é que isso foi importante para você? Então, quando eu fiz porque aí naquela época assim, eu fiz 40, depois eu já fiz em seguida eu fiz o balanço, e aí assim vim para Foz, comecei a fazer um atrás do outro. E uma das metas que eu tinha no balanço existencial era que eu queria ter uma vida saudável. E para ter uma vida saudável passava assim por não ter vícios, né? Então, pelo menos não ter os vícios que eram tão fortes que estavam vendo. E aí o balanço também foi fundamental quando eu fui fazer a biografia da vida da gente, né? Como é que eu era. Aí eu comecei a escrever, eu vi, olha, tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. E na hora, o balanço ele é um autoenfrentamento. Porque a gente pensa, o balanço existencial no carnaval, chega lá é a gente, né, que vai se pegar. Então foi fundamental para mim também. Legal, muito bom. Eu queria sugerir também que você, na webgrafia, aqui, bibliografia, não sei se seria interessante, se você já assistiu aquele filme Obrigado por Fumar, que é do lobby que é feito dentro da política, dentro da mídia, sobre o cigarro, né? Assim como o cigarro tem também com as armas, com a indústria farmacêutica, enfim, né? E esse filme é bem interessante, que mostra todos esses bastidores desse lobby em torno do cigarro. Eu até recebi esse filme para assistir. Vou assistir. Oi, Gláucia, parabéns aí pelo autoenfrentamento e principalmente pela sua autenticidade, que isso eu acho que é um atributo que faz uma diferença muito grande no seu processo. Mas eu queria corroborar quando você falou que como é que a gente pode ajudar as pessoas que têm vícios, né? Eu acho que eu lembro que um momento que você chegou aqui em Foz, quando você estava sentada ali, ó, o professor Valdo virou para você e falou assim, olha essa mulher, ela é uma cabeça. Eu sei que você começou a sorrir, você começou a rir, que é a tua característica, né? Mas o que ajuda, de fato, é a gente, por exemplo, assim, pensar bem das pessoas e mostrar que tem uma condição mais saudável. E até ajudar a tirar as energias gravitantes para a pessoa poder pensar. Porque como você teve a iniciativa de vir para Foz, passar pelo 40 manobras, passar pelo balanço, as energias gravitantes foram sendo retiradas de você e você foi fazendo uma limpeza energética sobre você, entende? E muitas vezes essas pessoas não têm essa oportunidade de fazer se alguém não propicia e ajuda. Então, muitas vezes até a pessoa quer sair, mas ela não consegue sozinha. A Alzira, ela é outra amparadora intrafísica que eu tenho, porque eu fui sorteada em 2013 com o último Consim Cobaia. E eu achando que era, né, eu disse, ai, que bom, o último dia do ano, quando eu cheguei lá, que eu recebi a tarefa do esclarecimento, do tipo, aí isso sim foi, como é que é, soco na cara. E impacto terapia, que foi a Alzira que fez comigo e de Djalma. Para mim, ali também foi outra coisa que eu senti que foi um divisor de águas. Porque eu cheguei rindo, de novo, né? Cheguei rindo, coisa e tal, e ela até quando tu vai levar a tua vida assim? Quando tu vai começar a te levar a sério? Ali eu senti, vou ter que fazer. Então, realmente, é por isso que eu digo que eu sou muito grata aos amparadores, porque eu tive a condição de fazer esse investimento de autopesquisa, de autoenfrentamento. Participei do primeiro Imersão em Conscienciometria, né, no primeiro dia do Mabu. Então, assim, ó, eu sei o quanto eu consegui estar no lugar certo para receber esse amparo. Mas também, Alzira, o primeiro passo que eu digo, o primeiro... E eu falo isso nas tertúlias, as tertúlias me ajudaram muito. Muito, muito, muito. Eu ficava em casa, às vezes, lá em Niterói, e eu ligava uma tertúlia e vinha um assunto que era o que eu tinha que escutar. É que você viu a luz no final do túnel, né? Então, você fez convergência de tudo que você pôde. Mas por quê? Você tinha um objetivo claro e transparente, e aí o que prevaleceu? A sua vontade de mudar e reciclar para melhor fez toda a diferença, né?
Por isso que eu digo que o primeiro passo é sempre da gente, né? Agora, voltando àquela pessoa que não tem condições de vir a Foz, entra no YouTube e assiste as tertúlias. O professor Valdo e todas as outras tertúlias, pode pegar aleatoriamente. A gente escuta aquilo que tem que escutar. É impressionante. Então, assim, ó, não tem desculpa para não dar o primeiro passo. E o Glaucio sabe que tem uma pergunta aqui sobre essa questão das tertúlias. Ele pede justamente para você aprofundar o holopensene das tertúlias conscienciológicas aqui nesse contexto, né? É isso, né, que você está comentando? Eu escutava as tertúlias, eu escolhia aleatoriamente uma tertúlia. Aí eu ficava assistindo as tertúlias e naquele momento eu já via o padrão energético mudar. Naquele momento eu já percebia a homeostase. Aí eu começava a me sentir muito bem, eu trabalhava energia, aí eu comecei a ver que o dia ficava mais bonito, que o rio era mais bonito. Então, assim, eu pegava um ônibus executivo para ir para Niterói, eu achava o caminho mais bonito, porque eu baixava as tertúlias no iPad e eu ia escutando. Então, eu escutava em casa, assistia no ônibus, assistia em tudo que é lugar, eu fiz assim uma imersão. Dentro do que eu podia, né? Claro. E aquilo me ajudou muito. Então, eu vi que as tertúlias me traziam, e hoje eu entendo melhor, que me traziam para um holopensene sadio, né? Então, eu pegava... É claro que tinha muita questão do cigarro, mas depois eu já nem achava que era... Eu nem achava mais que era problema de cigarro. Aí eu comecei a ver outras tantas reciclagens que têm que ser feitas e que as tertúlias me ajudavam. E me ajudam muito, né? Agora, você quer perguntar? Depois eu continuo. Gláucia, eu tenho uma amiga que também é uma fumante e ainda está nesse processo de desculpas esfarrapadas. Então, agora ela passou, ela se convenceu que ela deixando do cigarro, esse que vende, esse convencional, com filtro, que não faria mal, que ela ia resolver o problema dela. Hoje ela fuma, eles chamam de paieiro, alguma coisa assim, vão substituindo. É um cigarro que é enroladinho numa palha, alguma coisa assim, e aí ela se justifica que aquele não faz mal para a saúde. Então, ela pode continuar fumando. Então, aí o que você diz para as pessoas assim que buscam também essas desculpas essas compensações, mudam só de uma forma de cigarro, passam para outra. Outros dizem que muda a embalagem, isso. Outros dizem assim, vou fumar 1, 2, eu vou limitar. Hoje vou poder fumar 3, amanhã eu vou fumar 2, eu vou diminuir por semana. O que você, pela sua experiência, o que você pode contribuir aí? A única coisa que eu posso dizer para essas pessoas é que elas têm que se posicionar. Algum dia elas vão ter que se posicionar. Não tem que trocar a marca de cigarro, não tem que trocar o tipo de cigarro, tem que se posicionar. Tem que ter respeito por si próprio e tomar a atitude certa. Porque é para ela. Essa pessoa que está fumando, a maior prejudicada é ela. Então, ela tem que ter, desculpe o termo, mas era um termo que o professor Valdo usava, ela tem que ter vergonha na cara. Não tem outra coisa para dizer. Não tem outra coisa. Não, agora eu vou fumar o eletrônico. Não tem que fumar nenhum. Ou então, assume que é suicida. Não vai fazer reciclagem. Vício é vício. É ou não é? O que é certo, o que é errado, mesmo que ninguém esteja fazendo, não é assim? O professor Valdo costumava falar sobre o tabagismo é o vício da imaginação. Como seria essa imaginação viciada? Eu costumava dizer que é um vício da imaginação, a pessoa ser viciada no cigarro. Porque a maioria, que nem você falou, associa com a questão das propagandas, com prazer, que é companheiro, que tem a ver com a bebida, com todas as fugas, né? Tudo imaginação. Como o Leonardo falou, né? Querendo fugir da própria realidade, né? Intraconsciencial. Enquanto a gente está acendendo um cigarro, a gente está deixando de ver outro problema que pode ser igual ou tão grave, que está por trás e que tu não quer ver. Então, vou acender um cigarro. Meu amigo, tu está com 2 problemas. Primeiro, tu não está enfrentando o grande problema e está causando outro grande problema, que é fumar. Então, é assim, é posicionamento. É agora. É já. É sério. E é isso, entendeu? A gente não sabe o que vem, o que vai ser a outra vida, o que tu vai fazer. Vamos aproveitar essa que a gente já sabe. Eu acho nesse ponto que ele falou, normalmente a pessoa quer a aprovação dos outros, né? Para manter o vício, né? Entendeu? Não tem como aprovar, não tem. Agora, aqui a verbetógrafa. Eu gosto muito de acender incenso, pelo menos 1 por dia. O cheiro me agrada muito, e não por questões de achar que o incenso vai fazer algo mágico por mim,
Algum problema nessa questão? É um tipo de tabagismo? Há problema, sim. É problema, problema. O incenso predispõe ao câncer, é um tipo de toxicomania. Tem essa questão também da imaginação, no caso, em relação à crença, né? A mitificação. Incenso é bengala, fuga, faz mal, não é bom. Então, o que eu posso dizer para ela é o seguinte: ele é um rapaz. Não precisa do incenso. Pula fora. Pula fora, trabalha energia, te banca. E tem essa questão que tem muito incenso tóxico, não é muitos. Faz mal à saúde, causa câncer. Não todos, mas tem muitos que causam. Está comprovado. Aliás, a gente tem até na enciclopédia, tem alguns verbetes que falam disso, assim, como itens, né? Não um verbete especificamente. Mas isso foi bem debatido, bem comentado aqui ao longo do tempo, aqui no tertuliário, né? É que a gente tem uma mania, tem uma bengala, né? Não precisa de bengala. Quando a gente descobre que o universo interior da gente é rico, é libertador. Mas é que a gente leva tanto tempo para se dar conta disso, né? Agora, na pensenologia, na página 7, final da primeira linha, você poderia discorrer sobre a troca dos pensenes intoxicados por pensenes sadios? Então, quando eu fumava, eu pensava muito mal de mim. Eu pensava que eu era muito fraca, que eu não tinha autoestima, que eu não tinha autorrespeito. Então, eu me intoxicava, além da nicotina, eu me intoxicava com os meus pensenes, porque eu passava o tempo inteiro me maltratando. Eu era assim, muito má comigo, porque eu fumava. Então, quando eu parei de fumar, eu comecei a ver que a minha atitude tinha sido uma atitude sadia, tinha sido uma atitude legal, que eu poderia virar uma exemplarista, fazer assistência, né? Assistência para mim hoje é um valor. E aí eu comecei a pensar bem de mim. Então, eu troquei o pensene tóxico, né, que eu me maltratava o dia inteiro, e passei a ter mais orgulho de mim, né? Disse, olha, é isso aí, vamos em frente, está tudo certo, daqui para frente, e era isso. Então, eu tô no rumo aí para fazer o meu melhor. Agora, aqui na fatologia, na página 8, no final da quarta linha, ele gostaria que você falasse sobre a ideia distorcida do passado, quando fumar era elegante. Então, quando eu comecei a fumar, tinha aqueles filmes, aquelas propagandas. Então, os filmes... Era chique. O mocinho fumava, todo mundo fumava, né? Os intelectuais fumavam, os inteligentes fumavam. Então, eu queria ser inteligente, eu também achava bonito fumar, né? Eu já fumava mesmo, então, em algum momento, eu achava que era elegante fumar, até que deixou de ser elegante, né? Até que passou a ser feio e eu passei a me sentir excluída do grupo. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem e, olha só, eu cheguei em Nova York no dia que a lei tinha sido aprovada para eu não fumar em Nova York. E eu, como eu sofri. Eu queria fumar em Nova York e não podia fumar porque tinha sido aprovada a lei antitabagista. Sincronicidade. Então, olha só que interessante, né? Eu estava me achando tão elegante fumar em Nova York, não deu. Não deu. Eu tenho a porte, né, Elzira? Eu tenho a porte, né? Então, deixou de ser elegante, né? Deixou de ser elegante e passou a ser vexaminoso. Eu fumei também durante 4 anos e eu vejo que também tem a postura muito de vítima, né? O fumante. Em qual sentido? Mantém essa postura de autovitimização. E eu notei que quando eu parei de fumar, eu saí dessa postura de autovitimização e daí, para todas as áreas da minha vida, eu usei isso. Então, fui parando de fumar, de beber, fui fazendo um por um. Depois que eu parei de fumar, entendeu? E vejo que a maioria dos fumantes que eu converso tem essa postura. Eles não querem abrir mão dessa situação de vítima e pegar firme assim a vida e encarar as coisas, né? É que as pessoas não se dão conta que a vitimização, ela congela a pessoa. Na hora que eu até acho que a professora Malo que fala isso no Autocura, através da reconciliação, que ela diz assim, na hora que a pessoa resolve se vitimizar, ela abre mão da autonomia. E na hora que tu abre mão da autonomia, tu não anda. Fica parado. Então, pode passar 20 anos e aquela pessoa que está na vitimização, ela está no mesmo lugar.
porque ela escolheu aquilo ali. Então, é muito mais... Aí a história é aquela da gente se esconder no que tem que ser tratado. Por isso que eu digo assim, ó, o melhor remédio que tem é o autoenfrentamento. É o melhor. Tem que ver o que é. Porque o bicho pode não ser tão feio, né? Só autoenfrentando para saber, né? Agora esse negócio da moda, isso realmente, em algum momento, era muito forte. A gente não pode usar isso como uma justificativa, óbvio, mas vamos dizer assim que seria um atenuante, né? Porque tinha essa coisa de ser chique, de ser elegante, ninguém nem sabia muito bem que fazia mal. Tinha um modismo diferente do modismo de hoje, que ainda tem, né, entre jovens então é bem bacana a gente perceber essa mudança, né, na sociedade, através das leis, né? No caso, as leis hoje, melhorando, sabe, os hábitos. O Brasil está, né, com um número muito legal hoje, que é o maior número de ex-fumantes. Olha que interessante, muito interessante. Bom. Pedro, você ia falar? Não, só complementar que tinha aquele cigarrinho para criança também. Já pegava desde criança. Tinha até de chocolate, né? A criança ficava fumando e comia chocolate. Exatamente. Agora, sabe uma outra sincronicidade? Aí é pessoal, tá? Acabei de lembrar. O meu pai já dessomado. Hoje é aniversário dele. E ele fumou a vida inteira. Olha. Eu me lembro que teve mas eu sei que hoje ele está muito bem já. Está super bem. Mas eu lembro que ele teve um problema de coração, ele não tinha nada no pulmão, mas ele tinha um problema sério de coração. E uma vez eu fui viajar com ele, de Manaus, que ele morava lá, para São Paulo, para fazer uma cirurgia, enfim. Era uma viagem de risco e tudo. E a gente voltou, saiu do hospital, parou em casa e ia para o aeroporto. Na volta, que a gente parou em casa, ele parou para fumar. Eu tomei um choque, sabe? Eu falei, nossa... Caramba, ele estava no CTI. É aquilo que você falou. Enquanto a pessoa não se autoconscientiza, não adianta. Porque a gente falava. E assim, mas também ele foi um caso raro, sabe? Da pessoa que dessomou bem tardiamente, já ele tinha 80 e poucos, e nunca teve nada, especificamente no pulmão, né? Mas é uma sincronicidade também hoje. Olha. Agora que eu lembrei. Agora, Glaucia, aqui na parafatologia, página 8, final da segunda linha. Você poderia citar alguma casuística pessoal relacionada ao acoplamento com consciências patológicas viciadas na energia do cigarro e a pressão das consciências assediadoras tentando induzir a consciência a continuar com o vício do cigarro? Eu chegava em determinado momento do dia... em Niterói ficou muito claro isso, que eu fumava um cigarro atrás do outro. Era como se eu recebesse uma ordem, fuma. Eu não aguentava mais a ardência na garganta, e eu não gostava do gosto, mas quando eu via, eu já tinha acendido o cigarro. Então eu comecei a perceber, quando eu comecei a estudar, que eu fiz o 40, eu comecei a perceber, eu disse, não, mas não sou eu que quero fazer isso. Eu não quero fumar esse cigarro. E aí, quando eu vi, eu já tinha fumado. Então, eu via que era uma coisa assim, muito compulsiva, né? Acendia. E aí, quando eu comecei a prestar atenção, eu comecei a segurar, assim, não vou acender agora. Não, eu não vou acender agora. E aí eu via que eu sofria pressão, né? E depois que eu parei de fumar, eu sentia que no extrafísico eu recebia muita cobrança de que por que eu não estava fumando. E que aí que eu falava a questão do verbete, né? Então, porque eu chegava no extrafísico e alguém dizia assim, ó, tá, só um. Aconteceu tal coisa. Dizia assim, ó, aconteceu tal coisa, tu tem que fumar porque agora tu vai ficar ansiosa. Eu dizia, não, mas eu já estou escrevendo verbete, eu não vou mais ficar ansiosa. Aí eu voltava e pensava, será que eu fumei no extrafísico? Não, não fumei. Aí eu lembrava que eu tinha dito não, né? Então eu sofri muita pressão no intra e no extra. Por isso, né, essa sua colocação tem relação também com uma pergunta que já foi feita, que é de diminuindo, né, de reduzindo. Não tem isso. Desculpa, eu vou fazer agora, a pessoa comenta agora, que não é por aí, né? A gente sabe que, tudo bem, pode ser um começo, mas ainda não resolve, né? Em função dessa realidade. Dulce, até te digo mais, não é um começo. Ou para,
Ou não para? Não se engane. Não adianta ficar retroalimentando. Então, a gente tem uma pergunta especificamente sobre isso. Professora Gláucia, gostaria de agradecer por esse verbete e tertúlia, pois há algum tempo aguardava uma mensagem de que o momento decisório de parar de fumar chegou. Desde ontem, quando vi o título do verbete, interpretei como essa mensagem e consegui reduzir mais ou menos 80% da quantidade habitual. Aí ela continua, né? Aí vem uma pergunta. Na ortopensatologia, página 7, você poderia comentar o item tabagismo? O tabagista mais perigoso é o que subtrai informações, omitindo a sua condição de viciado, forçando a condição de fumantes passivos às pessoas do entorno, mesmo quando não está fumando. É que a pessoa que fuma e não diz que fuma, ela está com aquela energia intoxicada do cigarro, né? Então, por exemplo, assim, ó, aquela tia que fuma escondido, né? Ela está alimentando aquilo ali. E ela está suprimindo das pessoas que estão convivendo com ela, que estão achando que ela não está mais fumando, mas, na verdade, ela está fumando. Ela acabou de fumar, ela trouxe todo aquele grupo que está fumando junto com ela, toda aquela energia carregada do tabagismo está com ela. Então, ela está expondo outras pessoas ao tabagismo que não tem que passar por isso. Então, essa responsabilidade o fumante omisso, ele é o pior, porque ele fuma escondido e aí ele expõe ao grupo toda a energia do cigarro sem que este grupo aceite... por livre, espontânea vontade de conviver com isso, né? Agora, ela pergunta também o que é o heteroassediador de fumantes passivos. Você colocou na ortopensatologia. Está na ortopensatologia. O heteroassediador de fumantes passivos. É isso, a pessoa carrega. E quem sabe até pode induzir um fumante passivo a ser ativo, né? Eu vi que eu era assediador de amigas minhas, que quando eu fumava, tinha amigas minhas que diziam assim, eu só fumo quando eu te encontro. Eu, além de causar um problema para mim, eu estava causando problema para as outras. Eu disse, agora, a partir de agora, tu não vai mais fumar, porque eu parei. Agora, a Gláucia, essa mesma teletertuliana, ela também pergunta aqui na parafatologia, página 8, terceira linha. Você poderia dizer como lidar com a pressão das consciências assediadoras, tentando induzir a consciência a continuar com o vício do cigarro? É essa que está... de ontem para hoje está em vias de... Ela vai parar, com certeza. É posicionamento. A hora que ela se posicionar, o amparo vem. Mas é aquela história, né? Se tu colocar um pé num barco e um pé no outro, cada um vai para um lado e tu vai partir ao meio, né? Na hora que tu te posiciona, o amparo vem. Seja ele extrafísico, seja ele intrafísico, mas o teu posicionamento sincero, firme, é que vai definir. Por isso que eu volto a dizer, o primeiro passo tem que ser do fumante. Porque a hora que ela disser, chega, acabou, naquele momento as coisas já vão se resolver, porque ela já se definiu. O que ela não pode esperar é a pílula mágica. Ela está meio posicionada e alguém... Não. E ela já recebeu, que ela considerou uma mensagem, né, agora a decisão é dela. Está aí uma tertúlia para ela. Né? Ela pode ouvir várias vezes, durante vários dias, e a tertúlia realmente ajuda muito, ainda mais essa que é de reciclagem, né? Agora é com ela, posicionamento dela. E, por falar em tertúlia, ela pergunta também, ela gostaria de saber sobre a questão da voluntariologia na página 8, o apoio de voluntários da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, Enciclosápias, na revisão e elaboração do verbete da enciclopédia, ampliando a compreensão do tema escrito. É que foi fundamental eu fazer o curso Verbetografia, porque nesse curso eu consegui aprofundar minha autopesquisa. Num primeiro momento eu achei que escrevendo o verbete, como era uma experiência minha, eu ia conseguir fazer isso sozinha. Não. Esse curso ele me ajudou muito, 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 porque eu vi que eu tinha outros travões muito fortes, inclusive de temperamento, que eu só consegui destravar um pouquinho no curso. Então, eu tive muita ajuda. Até eu tenho um dia lá que a professora Rosa começou assim o curso. Ô, Gláucia. E eu levei assim, ai, vou levar uma paulada, né? Eu sou Gláucia, como quem diz de novo, a Gláucia aqui, né? E não termina esse verbete. Agora, professora Gláucia, na fatologia, na página 8, quinta linha. O ato de fumar para se sentir aceito pelo grupo.
alguém que sofreu com a síndrome do estrangeiro pode ter usado do cigarro para se sentir pertencente, preencher o vazio injustificado que vivenciava? O que você pensa? Olha, eu não li esse livro, né, A Síndrome do Estrangeiro, mas eu imagino o seguinte, que quando eu comecei a fumar, eu queria fazer parte daquele grupo, né? Que era um grupo da escola, a gente estudava em colégio de freira, as gurias começaram a fumar, também achei legal, cada um tinha que levar um cigarro durante a... Então a gente pegava da mãe, roubava, né, da mãe, e que a minha mãe também fumava, eu roubava 1, 2 e levava para a escola. Ai, consegui 2, consegui 1. Então, aquilo ali eu estava me achando aceita naquele grupo. É claro que é um total desaviso, é uma total falta de maturidade. A gente está fazendo sem saber, né? Eu imagino uma criança de 12 anos de idade, eu não tinha a menor noção de nada. Né? Então, eu fui vítima de mim mesma, né? Dos meus mataburros. Mas a verdade é que o cigarro ele não te dá a condição de ser aceito ou não ser. O cigarro ele é um vício, ele é uma coisa ruim na tua vida. Então, não é ele que dá a condição, é tu que dá a condição para ele, né? Agora, eu acho muito interessante que, como sempre, a Conscienciologia ajudando muito a compreensão e a explicar melhor as coisas, né? Essa análise, essa abordagem do heteroassédio extrafísico junto ao fumante é muito interessante, é muito pertinente a pessoa compreender esse mecanismo, essa dinâmica. Porque é isso que explica, na minha opinião, eu penso que você já comentou um pouco isso, que explica a insistência do fumante em se manter fumante, apesar de todo o mal-estar que o cigarro traz para a maioria dos fumantes. A maioria sente mal-estar, passa mal e no final do dia está meio sufocado, e fora o mal-estar psicológico. Né? Sabe uma coisa dos que eu me dei conta ao longo desses anos? Que eu usava muito uma frase, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. E eu percebi que, ao fumar, todo mundo mandava em mim. Entendeu? Totalmente. Totalmente. Eu estava ali só para acender, comprar o cigarrinho e fumar. Todo mundo mandava em mim. Agora, aqui na Fatologia, na página 8, penúltima linha. A conquista da credibilidade existencial. Você poderia expor como ocorreu no seu caso? Então, quando eu tomei essa atitude de parar de fumar e comecei a dar o passo a passo para a minha evolução mesmo, né? Eu fiz algumas coisas dentro da Conscienciologia que me fizeram entender que eu estava realmente mudando de patamar, né? Então, eu comecei a fazer os cursos de entrada, depois daqueles cursos que eu fiz aqui em Foz, eu comecei a fazer os cursos iniciais, eu fui para o voluntariado, eu me propus a docência, eu virei tenepsista. Então, eu fiz uma série de coisas que eu fui vendo que, enquanto consciência, eu estava fincando a minha evolução, né? Eu estava, então, vincando e mostrando, é para cá que eu quero ir. Então, de um lado, eu fazia e faço muito ainda o autoenfrentamento, e de outro, eu me preparo para fazer a devolução para os amparadores de tudo que eu estou aprendendo e de tudo que eu estou passando, né? Porque eu acredito que eu recebi muito amparo. Então, quando eu vi o Leonardo hoje, que eu fiquei muito feliz, porque é muito, e até eu cito o verbete dele aqui, porque é a gratidão do amparo, né? Tu recebe o amparo e tu tem que retribuir isso de alguma forma. E como é que tu retribui isso? É através da assistência. Você colocou na fatologia, eu acho, ou na parafatologia, em algum lugar. Foi bem Glaucia, explícito. Você quer perguntar? É numerologia aqui na 5ª linha. Na verdade, é na 3ª linha. O valor da hiperacuidade parapsíquica nas autorreciclagens. Eu comecei a perceber o desenvolvimento do meu parapsiquismo, né? Eu comecei a perceber que eu estava ficando mais assertiva, eu estava ficando com mais acuidade, eu estava me ajudando mais o parapsiquismo. Então, eu comecei a ver que eu estava ficando uma pessoa útil para os meus, para mim, né? E aumentando um pouco o grupo. Eu comecei a ver que a minha forma de manifestação ela estava ficando mais séria e mais assertiva. E foi através da percepção parapsíquica que eu vi que, então, que eu realmente podia ser uma peça
mini peça no maxi mecanismo. Então, por isso que todo o investimento que eu estou fazendo na minha evolução é para qualificar a assistência. Sobre essas medicações que passam na televisão aí, é tudo balela, na maioria das vezes, porque eu não vi nada aqui a respeito. Como é que é? Medicações antitabagismo. Olha, a minha experiência diz que a melhor medicação é o teu posicionamento. Procurei aqui. Tem que ser de verdade, entendeu? Te posiciona. É que nem tu vai tomar banho. Tu vai tomar banho, tem que ligar o chuveiro, senão tu não tem como tomar banho. Certo. Porque se tu vai tomar banho sem ligar o chuveiro, aí é ilusão, né? Certo. Parabéns pela sua aula. Obrigada. Agora, professora Gláucia, na numerologia, página 9, última linha. O valor do discernimento nas autorreciclagens. O discernimento estaria voltado para a questão da prioridade de comportamentos ou no que se refere a como agir para melhorar esse comportamento? Você pode ampliar, por favor? É o seguinte, a partir de um posicionamento sério, a gente começa a ter um comportamento também coerente com esse posicionamento. Então, a primeira coisa assim, que eu percebi é o seguinte, o que eu quero desta minha vida? O que eu realmente quero fazer? E a partir dessa pergunta de o que eu quero fazer, eu comecei a me perguntar como eu quero fazer e para que eu quero fazer. Né? Então, foram uma série de questões que começaram a vir na minha cabeça de o que eu quero fazer, como eu quero fazer e para que eu quero fazer. E tudo me levou a ter uma mudança de comportamento, porque o que eu quero fazer é assistência. E como eu quero fazer é respeitando as pessoas. E quando eu quero fazer, é sempre. Então, isso mudou tudo, né? Até ontem eu fiz uma preceptoria com o Everaldo e com a Lília Zolé, que eu recomendo, viu? Muito bom. Isso ficou muito claro nessa ferramenta de como eu quero, o que eu quero e para que eu quero. Então, é valor para mim, assistência é valor. Então, não sei se eu respondi. Eu penso que sim. Está ótimo. Agora, aqui na exemplologia, na página 10, final da segunda linha. A sustentação do propósito de não fumar pela consim quando em estado projetado. Passando por um quadro de assédio projetado em que o indivíduo, mesmo não querendo absolutamente nada com o cigarro, vê-se plasmado com o mesmo, tenta jogar fora e, subsequentemente, o cigarro retorna à mão do mesmo. Significaria que o indivíduo, de algum modo, mesmo não percebendo conscientemente, ainda nutre alguma simpatia por tal ato execrável? Yes! O indivíduo, sim. O indivíduo, nesse caso, não se posicionou. Deixa eu só continuar o que ele continua aqui, complementando. Aí ele diz, fui tabagista por 6 meses, num período em que me pareceu uma semipossessão maligna. Tendo em vista que foi logo depois que comecei a estudar as questões extrafísicas e com uma única vivência do EV, mesmo sem conhecer a conscienciologia, eu parei de fumar no mesmo dia, sem apresentar nenhuma vontade ou dificuldade para parar de fumar. Que bom, puxa. Você poderia falar sobre possíveis semipossessões? Quer dizer, ele foi tabagista por 6 meses e parece que ele tinha semipossessão maligna, né, pelo que ele diz. Ele começou a estudar as questões extrafísicas, mesmo sem conhecer a conscienciologia, ele parou de fumar no mesmo dia. E não apresentou dificuldade e conseguiu parar, né? Aí ele quer saber sobre essa questão das semipossessões. E esse caso aí dele se vê com cigarro plasmado. Então ainda tem aí algum resquício, né? Ele se vê com cigarro plasmado significa que ele não se posicionou ainda. 100%. 100%, né, ele não se posicionou. Sobre semipossessão eu não sei falar. A gente não consegue, ele não explicitou por que ele deduziu que era uma semipossessão maligna quando ele fumava, né? Mas pode ocorrer, claro, se você deve ter alguma experiência aí que te levou a concluir que era uma semipossessão maligna. Porque a gente sabe que a semipossessão maligna é muito mais comum do que se imagina, né? É um fenômeno nosográfico que acontece de uma consciência mal intencionada
se apoderar do soma de alguém para fazer enfim, tomar alguma ação. E claro que com cigarro isso pode acontecer sim, né? Vamos considerar uma consciência ultraviciada que continua alimentando esse vício, mesmo no extrafísico, e ela pode se apropriar do soma de uma consciência desavisada, e a gente sabe que isso acontece. Mesma coisa com os alcoólatras, né? Por isso a dificuldade, não é por isso, mas é uma dos motivos da dificuldade da pessoa largar um vício desse tipo. Né? Dulce, o que eu vejo, pela minha experiência, que fez toda a diferença foi o meu posicionamento. Foi o posicionamento que definiu. A partir dali não teve nada nem ninguém que pudesse me influenciar de alguma maneira. Agora Glaucia, tem um teletertuliano que está perguntando sobre os laboratórios. Você poderia expor como funcionam esses laboratórios? No caso, ele está se referindo à seção Laboratoriologia na página 8. E como os mesmos auxiliam na mudança para quem nunca foi em Foz? O laboratório eu acho imprescindível, porque se for aqui em Foz, perfeito, né? Que está todo o campo montado ali, os amparadores do assunto estão ali e é importantíssimo. Mas eu acredito que a pessoa possa, se ela não puder vir a Foz, ela pode fazer em casa experiências onde ela fica calma e ela passa a prestar atenção nela. Porque o laboratório, ele nada mais é do que aquele momento que tu tira para ti observar, para fazer o teu experimento, e é óbvio que os amparadores estão ali para te ajudar, porque quando ele vê que tu está fazendo um alto esforço, tu está sendo sincero, e que tu está ali depositando aquela intenção favorável para fazer aquela... É óbvio que vai vir um amparo. Até aqui nos laboratórios a gente lê na instrução o seguinte, o amparador ele mostra o que a pessoa já tem condição de ver. Exatamente. Né? Então, mas de novo, né? O primeiro passo tem que ser da gente. Agora, só para clarear um pouquinho para ele, né, Glaucia, os laboratórios são ambientes tecnicamente preparados, mas, assim, fisicamente eles são muito simples. São construções de alvenaria, com condicionamento, né, ar-condicionado, iluminação própria, você pode escurecer quando você não estiver escrevendo. Geralmente os laboratórios do CAEC têm uma mesa, tem uma cama e uma poltrona, ou para você deitar ou para você se recostar, enfim. E conforme a professora Glaucia colocou, você pode fazer na sua casa um quarto, um cômodo, que você tenha disponibilidade de ficar ali sozinho, e fechar a porta e ter um condicionamento bom, né? Um ar-condicionado, uma ventilação. Eu mesma, quando eu ainda não morava em Foz, eu fiz na minha casa mais de 10 laboratórios de mobilidade física vídeo, e eu tive experimentos muito interessantes. Porque é tal história, o que você colocou, né, Glaucia? O mais importante é o posicionamento da pessoa, de querer fazer o experimento, e a questão do amparo extrafísico, que, percebendo a motivação da pessoa, vem e ajuda. Né? Então, aproveita. Claro que a gente quer muito que você venha conhecer, a gente espera que você venha aqui conhecer os laboratórios do CAEC. É lógico que os laboratórios das instituições conscienciocêntricas já tem todo o macete do próprio Holopensene ali instalado, né? Então, é bem importante, se você conseguir, tem vários campi, né? Aqui no Foz tem laboratório no campus da Assinvexis, tem aqui no CAEC, e a gente tem em Vila Velha, né? Vila Velha não, em Venda Nova do Imigrante, o campus da Aracê, que lá também tem vários laboratórios. Saquarema, claro, Saquarema no Rio de Janeiro. Com certeza, lá tem vários também. Né? Agora, professora Glaucia, seria possível você elencar algumas das diferenças e semelhanças com relação à autossuperação da obesidade? Bom, esse é o meu próximo autoenfrentamento, viu? Eu vou ter que fazer um verbete futuro. Aí esse ainda não posso... Mas você está falando de uma obesidade bem light, né? Mas falta... Não vamos exagerar também. Pode repetir a pergunta, por favor? Nem sei se é obesidade. Ele está querendo saber de paralelos entre a questão da obesidade e
e do fumante, né? Tá. Porque também é um vício, é uma doença, né? De novo, vai começar pelo posicionamento. De novo, vai começar pelo posicionamento. A obesidade também, como o tabagismo, a obesidade ela é uma doença, né? E tem que ser tratada como doença, sim. E o primeiro passo é da pessoa. Então, a primeira coisa é procurar um médico para ver a condição dessa obesidade, né? E uma coisa que eu fiz, que eu pretendo executar agora, a partir desse ano, é ter a agenda útil, né? Da atividade física, a reeducação alimentar, parar com as autocorrupções, o doce. Mas assim, ainda não tenho teática para contar, então não posso falar. Futuramente. Agora, a gente até vai ter um verbete, está no prelo, está na revisão final, que é o Consim Obesa. Olha. É uma pessoa uma amiga nossa aqui, que fez a reciclagem, está fazendo a reciclagem dela. E tem um outro, que esse ainda está mais... acabou de chegar, se eu não me engano, que é a obesidade mesmo, né? Então, a gente vai poder debater bastante aqui esses temas. Só lembrando que, assim, em relação à diferença, né, eu penso assim, o cigarro você para, não vou mais fumar. A questão da obesidade tem uma complexidade que é a alimentação, você não pode parar de se alimentar. Mas pode reduzir, então, você tem que reeducar, você tem que dosar. É uma tarefa que é para o resto da vida, na minha opinião, né? Estou falando isso porque na minha família tem muitos obesos, enfim, eu mesma já fui bem gordinha, e a obesidade você tem que cuidar para sempre, porque se você tem uma tendência, né, entre aspas... o que eu estou observando no meu sobrepeso, que também já é motivo de autopesquisa, é que a necessidade de comer além da conta está escondendo alguma coisa que está por trás disso, entendeu? Que eu ainda não sei, que eu estou pesquisando. Tem as semelhanças aí da questão da fuga, tem. Né? Precisa Aceitação social, porque se você não aceita os convites e nunca... A questão da comilança, enfim. É um paralelo interessante, é um cotejo interessante, né? Que ele chamou a atenção. Ele chamou a atenção, é muito importante e é tão difícil quanto, né? Mas dá para fazer. Bacana, com certeza. Agora, professora Glaucia, desculpa aqui. Como você percebeu os desacoplamentos com as consciências tabagistas? Chegou a ter ideia de ajudá-las a passar pela segunda dessoma, encaminhando-as para serem assistidas? E você teve alguma projeção relacionada a isso? Eu percebi nos primeiros meses, quando eu parei de fumar, que ao meu redor ficou mais silêncio. Aquela balbúrdia que eu tinha, assim, parou. E eu não me sentia sozinha, eu me sentia em silêncio. Então, eu percebi que tinha trocado aí acho que algumas consegues que estavam comigo há muitos anos devem ter se afastado ou, enfim, sendo encaminhadas. A assistência em relação a essas consegues, eu sempre tive a certeza que eu faria através da apresentação do verbete. Eu imaginava o seguinte, como é que eu posso atingir o maior número de consins e consegues com essa minha experiência? Sempre para mim foi o verbete, né? Até por ele estar na web, por ele ser acessado a qualquer momento, em qualquer país do mundo. Então, eu sempre pensei assim, a forma de assistir é esta. Está lá, para quem quiser ver nessa ou noutra vida, está ali a minha experiência, né? A cápsula do tempo fica aí. Muito bom. Parabéns pelo seu exemplarismo mais uma vez. Agora, aqui na polinomiologia, na página 9, você poderia detalhar o polinômio consciência, autocura, racionalidade e lucidez? Então, quando eu tomei a consciência que só eu poderia fazer a cura, né, e que a cura seria através da autocura, né, isso me trouxe uma lucidez, porque eu pensei o seguinte, bom, na hora que eu racionalizo e vejo que a cura está em mim, passa pelo meu primeiro passo, passa pelo meu posicionamento, passa pela minha atitude, então isso me trouxe a lucidez de que estava comigo, não precisaria de remédio, não precisaria de nenhum rito, não precisaria de nada. Era tão somente se posicionar e manter essa posição sadia, né? Ok.
Agora, tem uma pergunta aqui. Professora Dulce, vi no site do ICGE que já estão sendo elaborados 2 verbetes sobre obesidade. Eu acabei de comentar, é o Consim Obesa e o Obesidade em si. E aí ele diz, eu também estou elaborando, mas não submeti ao ICGE. Poxa, que pena. É o seguinte, o ICGE ele simplesmente disponibiliza essa lista. Na verdade, você tem que solicitar pedido de aprovação de título para a Enciclosapiens. Faz o seguinte, manda o título e pensa num título diferente, que não seja nem Consim Obesa, nem Obesidade. Tenta se inspirar e com certeza você vai achar alguma maneira de abordar o assunto pelo viés melhor para você. É raro a gente não conseguir, às vezes não consegue mesmo, mas às vezes consegue. E manda o pedido de título no próprio site do ICGE, você pode ir ali na aba Enciclopédia, nessa mesmo que você viu essa listagem, ali tem kit do verbetógrafo. No kit do verbetógrafo você tem um modelo que você preenche e manda para o e-mail títulos@enciclosapiens.org. E aí você manda a equipe de títulos, vai analisar e vai orientar você para você ter algum título aprovável que esteja disponível e que você possa trabalhar a sua autopesquisa e escrever um verbete, tá bom? Não deixa de mandar, então, para a gente. Queria fazer uma pergunta em cima daquela pergunta que o teletertuliano mandou, que ele se projetava e plasmava o cigarro. E quando é sonho, que a gente não tem tanto controle, assim, igual na projeção, né? Que a gente está menos lúcido ainda. Como é que tem questão ainda com quem ainda não se posicionou totalmente ou tem mais questão com as consciências? Tudo parte do posicionamento. Não tem jeito, não vai correr para o outro lado. É o posicionamento. E mesmo se já passou um tempo, assim? É posicionamento. Às vezes algum resquício, né? Alguma coisinha que ainda ficou, aquela saudade, entre aspas. Tudo bem? Desapega. Desapega. E quando acontece, eu acordo e falo, nossa, eu fumei, né? Tipo, acabou. E acordo triste, sabe? Depois eu lembro, não, acordei, era um sonho só e acaba daí. Mas acontece. Agora fica atento se era sonho mesmo. Fica atento se não é projeção, semilúcida. E aí, trabalha aí no posicionamento, como ela está colocando. Tá certo. Firme. É. Agora, professora Glaucia, aqui na Crescendologia, na página 9, ele pergunta quais as diferenças entre largar o vício e superar o vício. Largar o vício é o que ele está falando ali, né? Largou, só que não, né? Largou. O superar o vício passou, virou a página. Evoluiu, desapegou, não pensa mais. Porque uma coisa, por exemplo, eu tenho a minha mãe, ela foi fumante, um dia ela estava me contando assim, ó, eu parei de fumar, acho que 20 anos, eu não me lembro. Às vezes eu tenho saudades de fumar. Ela largou o vício. Entendeu? Ela não superou o vício, ela largou o vício. Você sabe que também, para ilustrar aqui, que eu penso que acontece, que é o largar, né? Por exemplo, quando eu fiquei um bom tempo, desde que eu larguei bem rápido, assim, de um dia para o outro, mas eu ia para os lugares e tal, e via o pessoal fumando ou bebendo alguma coisa, e eu lembrava, eu associava e sentia falta. Me dava aquele, puxa, não nem pensar. E aí, hoje em dia, já há muitos anos que eu não tenho a menor diferença, totalmente superado. Mas realmente tem uma fase que eu penso que é esse negócio aí que você comenta, do largar. Você largou, mas você ainda tem, você ainda lembra daquilo. Depois não. Ainda faz falta, né? Exatamente. Quando largou, ainda faz falta. É como se você ainda estivesse naquela fase de estar à prova, né? De superar, né? É uma transição, né? Aí ele diz assim, não sou fumante, nem fui nessa vida, mas às vezes sinto compulsão alimentar e sou muito sedentário. Sobre críticas alheias, eu penso que não resolve pegar no pé, nem criticar asperamente quem tiver algum vício. É mais útil um ambiente de apoio mútuo, sem preconceitos, com certeza. O que você pensa sobre isso? Eu penso que, de novo, o Locke é interno, né?
Posicionamento. Pegar no pé não resolve, decididamente. Né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para alguém é o exemplarismo, né? Então, o exemplarismo não precisa dizer nada. Tu foi lá e fez. Agora, tem uma pergunta aqui. Você quer perguntar primeiro, Pedro? Vai? Então, eu queria, nessa linha aí que você falou, se você usou alguma estratégia do tipo, não substituir por aquelas balinhas de nicotina ou adesivos, essas coisas, mas de o momento que você dedicava a usar o cigarro, se você substituiu por outra atividade. Então, por exemplo, pegar um livro, uma rotina saudável e ler para não ficar pensando em fumar. Você fez algo assim? Como é que funciona? Eu não precisei fazer nada disso, porque quando eu decidi parar, eu realmente parei e eu não senti falta de nada. Mas eu estava conversando com uma amiga aqui em Foz, a Mara Vargas, da CIP, e ela me contou que ela foi fumante e que ela substituiu por água. Porque ela pensou assim, o que eu posso substituir com alguma coisa que não engorde? Água. Então, toda vez que ela queria fumar, ela tomava um copo d'água. Melhorou a pele, melhorou uma série de coisas. E ela trocou, até que depois normalizou. Mas ela trocou por água. Eu não precisei fazer nada disso, porque eu parei. Por isso que eu digo que eu recebi muito aporte, porque eu não tive nem a memória de que fumei um dia. Interessante. Agora, tem uma pergunta sobre a questão da síndrome da abstinência do cigarro. Ele pergunta aqui quais seriam essas características da síndrome. Eu achava que eu ia sofrer muito com a abstinência do cigarro. Porque estudos mostravam, eu não vou saber citar agora, que a abstinência da nicotina causava isso, aquilo. Então eu pensava, eu vou sofrer muito. Eu ficava e muito... não necessariamente, né? Não, tem gente que tem sente mais falta da nicotina e outros não, né? Só tem um jeito de saber, é experimentando. Porque cada pessoa vai ter uma história. Cada um vai passar por uma consequência que só a pessoa vai saber sair disso. E uma coisa também que eu penso que é um pouco problemática é aquela pessoa que parou uma vez e voltou, e aí ela fica mais desanimada para tentar parar. Fracasso, não? O que você tem a dizer para esse tipo de... Não desista de si mesmo. Agora, a gente tem tempo ainda para mais uma colocação. Você quer comentar mais alguma coisa, Gláucia? Alguma coisa que não foi perguntado, que você queira... Não, eu só posso aqui dizer para os fumantes ainda, né, que está na mão de cada um essa decisão, né? Não existe realmente heterocura, só autocura. Aproveitar essa vida que foi dada, o soma para cada um, né? Então, não perca a oportunidade de se fazer um bem, né? Se fazer um bem. Então, acho que se essa tertúlia ajudar de alguma forma, eu sou um exemplo vivo de que é possível, não machuca, não dói, não é difícil. O mais difícil foi tomar a decisão. Depois de tomada a decisão, para mim, foi muito fácil. Então, eu só quero dizer que tentem, se façam as suas próprias experiências. Agora, você comentou essa questão da saúde holossomática. Você tem alguma... Você percebeu isso claramente? Porque é interessante pensar, né? Porque a gente fala sempre, saúde somática. A gente associa em geral. Percebi. No entanto, tem a questão muito mais séria que a saúde holossomática. Percebi. Eu tive uma projeção, o ano passado, que eu voltei para o corpo com a seguinte informação, que nós tínhamos ido fazer um trabalho, eu e o amparador, e que o trabalho ele era muito forte com a questão da energia e do pensene. Então, quando eu voltei para o corpo, eu voltei com aquela informação assim, como isto é sério, como isto é forte. Então, como pensar bem é importante, como agir correto é importante, porque a energia chega mesmo. E eu vim com aquela informação, e eu até achei que foi um presente do amparador, para que eu sempre ficasse estimulada a fazer assistência, né? Então, eu percebi que eu saí de uma situação onde eu me sentia na baratosfera, me sentia com menos valia, e fui para uma situação que eu já posso, de alguma forma, estar trabalhando e ajudando e assistindo alguém, né? Então, eu senti a diferença muito forte, e é outro patamar, né? Agora eu já me sinto uma consciência bem mais no rumo. Muito bom. Pessoal, então, agradeço muito a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, professora Gláucia. Seu verbete, com certeza, sua tertúlia foi muito assistencial. A gente
Nossa, tenho certeza disso, que ainda vai ajudar muita gente. Parabéns pelo exemplarismo. A gente aguarda os próximos verbetes, tá certo? E vamos, então, aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada aqui à equipe do Tertuliário também. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. Leonardo Neves, com a elaboração do Maxi Planejamento Infectológico, o Amin, com a Escola de Parapsiquismo, e a Marta, com a 3ª semana Paracientífica da Conscienciologia. Boa tarde a todos. A Sinvex convida a todos para a participação do curso Elaboração do Maxi Planejamento Infectológico. Esse é um curso essencialmente prático, que objetiva ajudar o inversor a construir o seu próprio Maxi Planejamento de vida. O curso ocorrerá nos dias 30 de abril e 1º de maio, na Sinvex, em Foz do Iguaçu. Os investimentos estão no valor de R$ 180 e o telefone para contrato é 8413-9999. Obrigado. Boa tarde. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter uma turma que vai se iniciar agora em julho de 2016. Essa modalidade da escola ela é composta de 3 módulos que acontecem em julho e depois em janeiro e julho do ano de 2017. Então, ela usa um conceito inovador para vamos dizer assim, para desenvolver a paraperceptibilidade, que é o conceito de competência. Nós adaptamos o conceito de competência da pedagogia convencional para o parapsiquismo. Então, a competência ela engloba conhecimentos, habilidades e atitudes. Nos módulos, a gente trabalha os 3, tanto o conhecimento, habilidade e atitude, mas a gente dá um enfoque mais prático, ou seja, mais na habilidade. São, ao todo, 23 competências, que são, ao todo são 23, mas a gente trabalha umas 25 competências ao longo de um ano. Só para citar algumas aqui, atenção dividida, acoplamento, assimilação simpática, desassimilação, sinalética, abordagem energosférica, encapsulamento, escagem, instalação de campo, semipossessão benigna e entre outros. Os módulos eles têm duração de 5 dias, são feitos aqui em Foz do Iguaçu, e eles são, como eu falei, mais práticos do que teóricos. E entre os módulos existem várias atividades que os alunos podem fazer de onde estiverem, na cidade onde estiverem. Por exemplo, as maratonas parapsíquicas, que o aluno se mantém conectado à ideia do desenvolvimento do parapsiquismo. Essa turma ela acontece somente uma vez por ano, e então quem tiver interesse, tem também a modalidade semanal, mas ela é mais voltada para quem mora aqui em Foz. Essa que acontece uma vez por ano é mais para quem vem de fora. Então, quem tiver interesse, só vamos ter essa turma esse ano, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 3525-2652, o prefixo 45. Tá? Obrigado a todos. Boa tarde a todos. O convite é para a Semana Paracientífica da Conscienciologia. A Semana Paracientífica da Conscienciologia é o encontro anual dos pesquisadores das instituições conscienciocêntricas e dos colégios invisíveis da Conscienciologia. Nesse ano, 2016, a 3ª Semana Paracientífica vai acontecer no período de 18 a 24 de julho. E a programação, nós podemos passá-la para vocês. Dias 18 e 19, nós teremos imersão laboratorial. E o debate dessa imersão vai ser no dia 19/7, das 19 às 20h30. No dia 20, nós teremos o curso Reurbin e Reubex, que será ministrado pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. No dia 21, nós teremos o curso Mudança de Paradigmas, rumo à Paraciência, das 9 às 12, das 15 às 17, que será ministrado pela equipe da Interparadigmas. No dia 23/7, nós temos o Círculo Mental Somático, que vai ser debatido o tema Parametodologias. E fechando a 3ª semana, nós vamos ter o 2º Simpósio Teáticas da Conscienciologia. Esse evento vai acontecer do dia 22 ao dia 24 de julho, e nós destacamos a conferência do professor Júlio Royer, Princípios Parapedagógicos aplicados à formação do sempre aprendente.
Então, nós convidamos todos, e as informações podem ser obtidas através do telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Aguardamos a sua presença. Para amanhã, teremos o verbete telefone celular, especialidade comunicologia, e a verbetógrafa Helena Schneider. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.